Entendeu? Então são duas opções. Beleza, vamos lá então. Com esse conceito em mente, eu vou fazer do jeito que eu travo a UI primeiro, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo de um jeito que pode até dar um pau e a gente pode ver esse pau acontecer, mas eu estou fazendo bem de qualquer jeito aqui para vocês entenderem o conceito. Então eu vou fazer assim, ó, HTTP get async, olha só, olha o nome do método. Já é async porque é um padrão em C# isso, tá? Você colocar async para você saber que esse método está fazendo uma operação assíncrona, para deixar bastante explícito, tá bom? E aí eu vou pegar async e aí eu vou pedir um tipo de dado que eu quero que ele me devolva. Eu vou falar que esse dado é um string, ou seja, simplesmente um texto, tá? Aí que tá, a gente pode entrar em conceitos mais avançados de já vir com esses dados formatados e o framework já faz isso automaticamente para você também. Mas aqui eu quero fazer o mais simples possível, tá? E aí eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Eu vou lá, eu vou buscar só isso aqui, ó. Não quero nem o search nem nada, eu só quero isso aqui, ó. Eu quero essa é a resposta que eu quero. Tá bom? Só que o que acontece é, essa daqui é uma operação assíncrona, tá? Então, agora o que vai acontecer? O meu código vai chegar aqui, vai resolver isso aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai mandar para um outro lugar e o Revit vai finalizar o comando dele sem nenhuma resposta. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ele já inicializa a operação assíncrona e o Revit finaliza a tarefa. Então eu preciso de fazer com o meu código pare aqui e espere essa operação assíncrona terminar. Por isso que a minha UI vai ficar carregando. Enquanto isso aqui está carregando. Talvez isso aqui seja tão rápido que seja imperceptível. Mas vamos ver como que vai acontecendo na prática. Então aqui eu vou falar para ele, me dá o resultado dessa operação. E isso já trava essa operação para ser síncrona. Tá? Então aqui eu vou chamar simplesmente de result. Tá? E pronto. Ou seja, o que vai acontecer aqui agora vai ser o seguinte. Eu vou chegar aqui, vou instanciar, e aqui a minha instância vai lá no Google, vai buscar a informação e o Revit vai continuar, vai esperar para essa informação chegar. E aí essa informação vai ser armazenada dentro desse resultado. Aqui, ó, que é do tipo string, ó, que eu pedi um tipo string aqui. Então, na prática, o Revit vai ficar parado aqui até esse resultado chegar. Certo. E vocês vão ver Essa ele carregando. propriedade aí. Isso aqui é rápido, Aham. tá, pessoal? Então talvez a gente Essa não veja muito. propriedade result aí é do método que tá dentro do teu container, né? Não é padrão do C Sharp, não, né? Essa propriedade result. Esse result aqui, na verdade, na verdade, isso aqui é um método de template. Então, o que eu colocar aqui é o que ele vai me retornar aqui. Aqui é um string, tá vendo? Se eu vier aqui e falar que eu quero um double, ele vai tentar converter para double isso aqui. Certo. Aí eu digo, Entendeu? esse, Só que esse nesse caso é ponto ilegal. result que tu botou aí no final da linha é do. Ah, desculpa. Esse aqui. Esse aqui sim, esse aqui é da API do C Ah, Sharp. é, né? Ah, tá, beleza. É porque eu Tá. tô, Todo tô método te explorando assíncrono um vai ter esse pouquinho agora. result. Não, imagina, Obrigado, imagina. Tiago. Tem problema não. Não, imagina. É que assim, pessoal, eu tô explicando os conceitos também para vocês, tá? Pra gente chegar lá. Então, vamos lá. Eu vou inicializar esse cara de novo. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai demorar. Geralmente o Google é muito rápido, porque eles têm servidores em todos os lugares. Então, quando você faz um google.com, por exemplo, o Google tem, sei lá, milhares de servidores espalhados no mundo. Então, ele já acha o que está mais perto de você e te devolve. Então, quando eu faço uma pesquisa no Google, eu estou fazendo uma pesquisa aqui na Austrália. Então, vai ter um servidor aqui na Austrália já. Ou aqui, poucos quilômetros de distância aqui, 200 quilômetros de distância. Se você fizer no Brasil, você não vai vir, a sua pesquisa não vai vir para cá. Vai vir para um servidor que está aí do lado de vocês. Entendeu? Então, por isso que é bem rápido. Mas, mesmo assim, vamos ver se a gente vai conseguir perceber algum tipo de diferença aqui. Tá? E também, um google.com é pouca informação, então vai vir rápido também. Tá? Mas vamos ver se a gente consegue ver essa diferença. Vou clicar aqui. Rapaz, não estava esperando.
Na verdade, eu já vi aqui que deu outro problema, um problema de concorrência. Eu acabei entrando num loop infinito. Na verdade, isso aqui não é um tempo de resposta, é um loop infinito. Olha só, eu acabei esquecendo de outros conceitos que tem dentro do Revit, da API do Revit, que ele não deixa entrar em concorrência. Perfeito. Mas o conceito ainda é o mesmo, tá, pessoal? Quando eu faço um REST API, eu preciso esperar esse resultado chegar, tá? E o que acontece é aquilo. Eu vou ficar rodando e esperando esse resultado chegar. Até ele chegar, eu não consigo utilizar a API do Revit mais. Tá bom? Esse é o conceito que eu queria passar para vocês. Como que o framework resolve isso? Tá? Agora vamos para uma aplicação no framework mesmo. De novo, até esse resultado chegar, ele vai demorar um tempo. Certo? E aí eu vou ter que esperar ele resolver. Como é que eu resolvo isso dentro do framework? Tá? Vamos lá. Em vez de fazer isso, vamos fazer dentro da nossa interface, que a gente já criou lá. Lembra essa interface que a gente criou do WPF agora há pouco, antes da pausa? Cadê ela? Tá aqui. Aqui dentro, vamos mostrar o resultado que deu, tá? E eu vou utilizar o WPF para me mostrar esses resultados. Vai ficar mais fácil assim. Tá, então lá no meu código, aqui do WPF, lembrem que a própria janela do WPF, pessoal, ela é um componente que pode ser injetado, que eu estou usando o container para injetar. Então aqui eu também posso adicionar coisas que eu quero que ele injeta para mim. Como eu estou no construtor, o construtor é o lugar que eu posso pedir para as classes serem injetadas, tá? Então eu posso vir aqui e falar assim, olha, me dá um HTTP service aqui, tá? Injeta para mim ele, tá? E aí o container vai fazer o trabalho para você. Aqui eu não preciso dar o resolve. Por quê? O resolve eu só preciso dar a primeira vez, lá no command. Dentro das minhas classes, dentro dos meus componentes, eu só preciso injetá-lo aqui no construtor. Só isso. Certo? Ficou claro aí para vocês? Tranquilo. Beleza. Sim. Então eu vou criar aqui um field, né? Eu estou colocando ele aqui como uma variável local. E aí, o que eu vou fazer? Quando essa vista ser inicializada, eu quero rodar um código. Eu quero rodar aquele código que faz essa pesquisa para mim. Então, olha só. O framework tem a opção de você dar um override no onInit da view. O que é esse onInit? Esse onInit vai ser uma operação que vai acontecer quando a view estiver pronta para ela ser trabalhada. Se você colocar coisas aqui, é perigoso no construtor colocar coisas de edição de view. Por quê? Porque no construtor ele ainda está construindo a tua view. Não existe ainda botões, não existe ainda listas, não existe nada de interface. Ele ainda está construindo. Tá? Só quando você dá o show dialog que ele vai criar toda essa interface, todos esses componentes e vai renderizar na tela. Então é muito mais seguro eu trabalhar com elementos de UI depois que eles já forem criados. Por isso que eu estou usando esse onInit aqui, tá? Você poderia usar aquele evento padrão do WPF também, mas isso aqui, o código fica muito mais limpo para você utilizar, tá bom? E aqui eu vou consumir a minha API de HTTP, tá bom? Como que eu consumo ela? Ramon, você ia falar alguma coisa? Não. Beleza. Como que eu consumo ela? Eu já tenho ela aqui com uma variável local. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu vou vir aqui, vou dar um var result, né, que vai ser o meu http.getAsync, né? Vai ser do tipo string, né? E aí eu quero o que aqui? Eu quero o meu google.com. Tá aqui. Só que, olha só que interessante. Isso daqui é uma operação assíncrona. Tá? De novo, isso é uma operação assíncrona. Então, aqui dentro do WPF,
que a mágica acontece. Eu posso dar um await, em vez de pedir já o resultado. Ou seja, a minha UI não vai travar esperando Que aí o essa WPF já é resposta do estruturado servidor. para esse tipo de operação, né? Ao contrário do Raft. Já funciona assim, exatamente. O próprio WPF já faz isso, já ajuda nesse ponto, tá? Eu vou dar um await aqui. Só que um await, eu preciso pedir que o meu método seja assíncrono para ele chamar um await. Por isso que ele estava reclamando lá, tá? Mas tem uma coisa mais legal ainda no framework, que é o conceito dele, ele mesmo, lidar com essa operação assíncrona para você. Por que que é legal isso? Dentro do WPF. Porque se você simplesmente fazer uma janela do WPF aparecer e ela ficar branca, o seu usuário não sabe o que está acontecendo. Tá branco, tá branco. O que está acontecendo? O que é o legal? Você colocar um carregando. Mas para você colocar um carregando, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que inicializar a sua operação assíncrona, mostrar o ícone carregando, ter certeza que a operação terminou, se livrar do ícone carregando, ou seja, dar um destroy nele, ou deletar ele da view, ou mexer na opacidade, e depois você vai ter que ir lá, pegar o resultado que você fez e colocar dentro de um texto qualquer. Aí sim que você vai poder mostrar esse texto na tela, ou essas imagens ou tudo mais na tela. Essa é a vantagem também do framework, ele faz tudo isso para você sozinho. A única coisa que você precisa fazer é falar para o framework que você quer que ele faça isso. Certo? Então, é um monte de código que você já resume ele aqui. Como que você faz isso? Você fala this, quando você fala this, essa classe, né? Essa view, você vai falar assim, ó, perform async, e aí você vai passar uma função para que ele faça essa operação assíncrona. Você pode fazer uma função separada aqui, ou você pode chamar uma função aqui dentro também, tá? Então, eu vou fazer essa função aqui dentro e eu vou mostrar para vocês a diferença dela dentro e fora, tá? Ela vai ser uma função assíncrona, claro, e ela vai fazer uma operação aqui dentro, tá? E aí, ó, aqui dentro eu dou o await. Quando eu faço isso aqui, this perform async, já é o framework trabalhando para você. Tá, Fazendo todos esses checks. esse perform async vem do framework, né? Vem do framework. Sim. Tá? E aí, olha só que interessante. Aqui, ó, nesse cara aqui, o que eu preciso fazer? Eu só preciso falar para ele, olha só, mostra um spinner para mim. Só isso. Por quê? Porque esse componente aqui, que também é do framework, já se comunica, ele já tem uma comunicação interna que já faz isso. Olha, eu só vou aparecer quando tem uma operação assíncrona acontecendo. Certo? E aí, eu posso falar o que eu quero que mostre na tela quando essa operação assíncrona acabar, por exemplo. O que eu quero fazer aqui é mostrar o conteúdo do que veio do Google. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar um text block. Vou mostrar um bloco de texto, por enquanto. Vocês vão ver que vai vir um monte de código louco. Não é bonitinho que nem o Chrome faz para você já, de automático, né? Mas somos programadores aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um texto, tá? Eu posso fazer um binding aqui, tá? Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer o binding já, também. Vamos lá. Vou fazer o binding aqui, que é alguma coisa assim, olha, tem essa informação aqui, eu quero que essa informação apareça lá. Eu não estou setando o texto de forma manual. Eu estou fazendo com que o WPF faça isso para mim, tá? Então, eu vou falar assim, ó, API, eu vou chamar ela de API Result. Mas primeiro eu vou criar essa propriedade na minha janela do WPF, tá? Então, voltando aqui, agora o pessoal que nunca programou para UI deve estar maluco, falando, o que esse cara tá fazendo? É Mas assim tá mesmo. de boa. Vamos embora. Então eu vou fazer aqui. Eu fiz Public os meus aqui, né? Na cara e na string. coragem. É, Tô entendendo. boa. Vamos embora.
Eu vou chamar esse cara aqui de API Result, tá? Então eu vou fazer ele como uma propriedade normal de WPF, tá? Ou de C Sharp. O legal é que ele tem IntelliSense. Então se eu digitar aqui, ó, API, ou não vai ter? Não, não Tem vai que ter. compilar, tem que compilar antes. Provavelmente. Os caras aí do WPF, ó. Vamos ver se compilando ele vai, cara. Binding, API. Ah, foi. Olha lá. API Result. Aí. Beleza. Show. Então eu tô falando, olha, o que estiver dentro deste cara aqui, dessa string, eu quero que você mostre como um texto na tela para mim. Basicamente isso. Só que eu só quero mostrar ele se o resultado da minha API deu certo, se funcionou, se voltou certinho. Então o que eu vou fazer? O framework tem um método chamado if. Tá vendo? If, ó, error or loading collapse, ou seja, ele vai colapsar isso daqui, ele não vai mostrar isso aqui se tiver algum erro de carregamento de API. E eu vou chamar ele de true. Então, basicamente se eu tiver algum erro, você vai colapsar. Ou se tiver loading, você também vai colapsar. Tu, por debaixo dos panos, usa um converter aí pra sumir com nesse negócio. Tem converter e tem uma ligação direta com uma propriedade que está dentro do componente do WPF. Tá. Só que o que você não precisa fazer é fazer isso manual. Você só precisa setar essa propriedade. Pronto. Entendi. Beleza? Então o spinner também, ele não precisa de nada, só larga ele lá. Pronto. Já funciona. E esse aqui você só precisa falar quando você quer que ele mostre. Por quê? Porque talvez você tenha partes da UI que você vai querer que mostre mesmo estando carregando. Sei lá, uma logo da sua empresa, alguma coisa assim. Entendeu? Beleza. Show de bola. Essa é a configuração. Então aqui, ó, eu tenho a minha string, só que agora eu preciso setá-la. Né? Então eu vou falar this API result vai ser o resultado da minha API, que é uma string que eu coloquei aqui e eu dei um binding no WPF. Perfeito. Certo? Pronto. Vamos ver se esse negócio roda. Então, ó, no final das contas é muito conceito, mas você vê que a implementação é simples. É simples, tá? Claro que é simples, por quê? Porque tem muita coisa acontecendo por baixo dos panos. Mas é por isso que é simples. Então, se eu vim aqui e dar um start, ó, vamos ver se isso aqui vai rodar. Tu falaste da galera, mas também a galera que ficou aí depois do break também tá de boa, viu? Tá. Eu ainda tô impressionado que tem tanta gente aqui ainda, pessoal. Sexta-noite, vocês deviam estar tomando uma. Mas é legal, é importante aprender coisas novas. Você acha que eu não tô tomando aqui? É sacanagem. Vamos lá, agora é a hora da verdade. Vamos ver se eu não fiz nenhum erro aqui. Será que eu chamei? Eu não chamei a janela de WPF. Eu sabia que eu ia fazer uma coisa errada. Eu esqueci de chamar a janela de WPF. Então, quando eu clicar aqui, não vai acontecer nada. Eu esqueci de chamar ela aqui, ó. Enfim, vamos lá. Vou chamar a janela de WPF. var view equals. Ninguém lembrou disso, ó. Ninguém se atentou a esse detalhe. Tava todo mundo preocupado com a API mesmo, né? Tá certo. Code pairing view. Eu vou pedir uma nova instância dela. Eu vou pedir uma instância, em vez de eu pedir uma iCode pairing view, eu vou pedir ela já a própria janela, porque, enfim, eu quero simplificar as coisas por enquanto. View.show dialog. Vocês já fizeram isso milhões de vezes, né? Quando vocês estão trabalhando com WPF. Beleza. Agora vai funcionar. Deixa eu dar um start aqui. Tinha esquecido de colocá-la lá. Edson, Joel, vocês que mexeram bastante com WPF, tá tudo bem aí? Tudo certo? Certo, tudo certo, Thiago. Às vezes a gente não faz nenhum comentário quando acha que vai dar errado, porque o framework é tão mágico que a gente até pensa assim, ele não vai nem precisar. Não vai precisar distanciar aquilo. Show de bola. Vou clicar aqui no REST
API example, olha lá o que aconteceu. Olha que interessante. Eu não vi nada mostrar para mim, que é estranho. Mas vocês viram que, olha só o que aconteceu. Ah, Teve um retorno loading. apareceu. Que legal. Vocês Apareceu viram que na teve um primeira. loading? Ó, Uhum. é que Agora tá bem é. rápido. Uhum. É, É que tá bem rápido. A API do Google é bem rápida. Vamos fazer uma coisa aqui que ninguém vai fazer de verdade, mas vamos falar assim, olha só, vamos fingir que isso aqui vai demorar. Eu vou dar um await maior aqui. Vou botar 2 segundos aí. Eu vou falar task.delay, que é uma API do C Sharp, e vou falar assim, ó, vou esperar 2 segundos aqui, tá? Só para que isso aqui demore mais tempo e a gente consiga ver direito, tá? Aquele cara. E uma outra coisa que por algum motivo não deu certo foi O binding, né? o resultado Binding, né? aqui, o binding. Por algum motivo ele não mostrou. Bota um texto aí, homem. Pode um texto qualquer? Eu vou botar um É. texto qualquer então, por enquanto. Texto que resolve depois da API ser carregada. Pronto. Ótimo. Então, esse texto só tem que aparecer depois, tá? Que ele for carregado. Mas, de qualquer forma, eu vou ver se a API está retornando o que eu quero Também mesmo tem aqui. isso. E aí a gente vê se está É. funcionando. Tá bom? Então, eu vou colocar só um breakpoint aqui e eu vou dar um Eu start. acho que essa Vamos ver. API não retorna nada, Thiago. Eu acho que retorna, cara. Retorna o HTML do Google, pô. Hum. Então a gente ia ver um monte de código de HTML, mas era para retornar sim. Talvez o que está acontecendo lembra do que eu falei do FOD Weavers lá, Uhum. talvez quando eu compilei, lembra que ele ainda tá dando problema na compilação, talvez ele não tá rodando. Ah, E aí o WPF não tá sabendo, reconhecendo né? o binding. É. Mas nos teus... no teu framework, tu deve ter puxado a interface Notify Property Change, né? Só confirmando. Sim. O que acontece é que ainda aquele Weaver está com problemas. Então eu acho que é isso que está resultando desse problema. O FOD, né? Mas enfim, são soluções que eu vou trazer depois. Mas assim, o próprio framework não tem esse problema. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. A gente vai ter que esperar. Agora vai demorar 2 segundos para ele começar a chamar a API do Google. E depois de chamar a API, ele vai chamar e aí a gente vai conseguir ver o loading por mais tempo, pelo menos. Que é uma coisa. Depois eu vou colocar o breakpoint para ver se ele está vindo ou não. Tá bom? Então, 2 coisas separadas que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ó, tá vendo que tá demorando mais? Que eu adicionei aquele delay lá. Certo? E nem Então, parou lá, né, Thiago? Tu não botou um breakpoint? eu tirei o breakpoint. Só para ver foi. se ele tava funcionando assim primeiro. Né? Então, ó. O que a gente quis deu certo, tá vendo? Apareceu. Ó. Então, se eu abrir de novo, vocês vão ver que agora o loading vai demorar mais tempo. Esse loading, de novo, é o framework já fazendo esse trabalho para você. Mas eu vou fechar ele aqui de novo, né? Eu vou cancelar e vamos ver. Ah, caramba, o Nem breakpoint. precisava, né? Breakpoint, eu tinha que ver o breakpoint. Ah, ok. Tá, depois a gente continua nesse sentido. Então, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Ele faz todo esse processo e ele faz já, ele coloca o negócio na UI, tira o negócio da UI para você, faz tudo isso sem que você precise fazer nenhum código para que isso aconteça. É automático. Só você utilizando essa combinação de operação assíncrona e os componentes do WPF, tá? Outra coisa que você pode fazer como eu falei para vocês, isso daqui, assim, para o Google, é muito difícil dar erro. Mas você sempre tem que considerar que a sua API vai dar erro. Ou até mesmo que o usuário, sei lá, não está com internet no momento. Quando ele tentar chamar isso daqui, se ele não tiver com internet, isso aqui não tem como funcionar. Né? Então, existe um segundo argumento aqui que você pode fazer assim, ó. Falar, caso de erro, por favor, faça uma outra coisa. Tá? Então, você pode complementar esse performance sync com lidar com o erro também. Uma outra função. Perfeito. Vamos falar que eu tô sem internet. Então eu vou colocar assim, ó, await. Perdão, não await. Eu vou mandar um throw new exception aqui, direto.
você está sem internet, por exemplo, tá? Claro que eu ia fazer checks, né? Se eu tiver tal, não tô com internet. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, isso, cara, aqui deu erro, cara. E o erro dele vai estar na mensagem de erro. Então eu estou setando um erro aqui, ó, com o erro que a API do Perform Async me entregou. E agora, olha só que legal, se eu voltar para minha UI, como é que eu consigo fazer isso? Eu faço simplesmente isso daqui, ó. Só isso. Com isso, se eu carregar agora de novo, deixa eu mostrar agora de novo, que aí eu já vou fazer a questão do debug lá também, do breakpoint. Tá? Mas se eu fizer só isso daqui, só eu adicionando o componente aqui, com a setagem do erro que a própria API está me passando, ele já faz todo o trabalho para mim. E lembra que o meu if aqui, ó, do MVC, dessa propriedade, já sabe disso também. Ó, se acontecer um erro ou se estiver carregando, não mostra esse cara. Certo? Uhum. O próprio spinner também sabe que se acontecer um erro, ele tem que sumir. Entendeu? Pensa, tudo esse código está sendo feito por baixo dos panos para você. Então você não se preocupa com ele. Então vamos lá, vamos ver agora como que vai funcionar esse conceito. Vamos lá. Cliquei aqui. Agora, o que vai acontecer? Ele vai carregar por 2 segundos. Ele tem que fazer isso. Ele tem que carregar por 2 segundos e ele tem que mostrar um erro. Vamos ver. Olha lá. Veja que ele tirou o spinner para você, ele tirou o text block, ele tirou e deixou só a mensagem de Ele tá erro. lidando com toda a UI, Com né? o Usando ícone. de uma maneira bem... Tá. Ele tá cuidando de toda a UI para você. Certo? Então, com isso, você não se preocupa com lidar com esse tipo de problema. O framework faz. Aí, gente, é o seguinte. Existe várias outras APIs aqui dentro, tá? Eu tô mostrando só a parte básica. Tem muita mais coisa aqui dentro que dá para ser feito. Mas eu cancelei de novo? Não, ainda bem que eu não cancelei, tá aqui. Então vamos ver só se aquele... Mas não vai cair lá. Vai? Por que não vai cair? Do API Result? Não vai lançar a sessão antes? Opa! Vamos pular a exceção. Não pode, meu filho. Pode pular sim, cara. Cadê? Vamos lá, deixa eu pular ela antes dela acontecer. Eu já tinha entrado na... Ups. Não, bota o breakpoint antes, então. Sim, exatamente. Vamos pular essa exceção. Dá pra pular ela, pô. Como não? Voltando aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, colocar lá em cima. Agora a gente pula ela. Pronto. Tamo aqui, certo? Aí eu vou vir pra cá. Eu acho que ele até vai pedir pra eu fazer isso antes, o Ramon. Aqui, ó. Cara chato, né? Cara chato, velho. Cara chato. Mas vamos lá. Vamos voltar. Um segundinho, pessoal. Eu só tô fazendo aqui pra eu conseguir pular essa exceção que vai dar aqui, ó. Então, na verdade, eu vou aqui. Eu coloquei esse breakpoint ali, ó, que é o ideal. Vamos lá. Cliquei, ó, chegou aqui, aí eu vou pular tudo e eu vou diretamente pra cá. Será que ele não vai me deixar? Cara, ele não vai me deixar. Olha que chato. Desgraçado. Desgramado. Beleza, tranquilo. Eu vou fazer assim, porque eu só tô com essa dúvida ainda sobre essa API, se está retornando ou não, ou se é o problema do FOD, tá? Mas, pessoal, isso daqui não vai... Coloca o breakpoint logo. Ah, aqui? Não, mas não importa, amor. Mas eu vou... Beleza. Ô, Thiago, enquanto tá carregando, aí uma Oi. pergunta assim mais de negócio de perfumaria, né? Você já criou toda uma Sim, personalização lá dos componentes e tal. E se eu quiser dar uma customizada e tal, eu tenho que entrar no código do framework. Perfeito. Ótimo. Todas as partes do WPF, elas são... Os componentes, eles são livres para você fazer customização. Então, existe uma
as práticas de customização de WPF que você pode utilizar aqui. Entendi. Exatamente as mesmas. Então o WPF tem um conceito de styling, Sim. né? Que você pode aplicar aqui. Você pode sobrescrever os componentes que foram criados. A partir do momento que você continua com as mesmas propriedades, você só tem que ver na API quais são as propriedades que eu utilizei. Sabendo essas propriedades, setar lá, você né? consegue saber utilizando lá. É só Entendi. setar lá. Então você pode desenhar aquele ícone de erro que eu criei, você pode colocar o ícone da empresa, por exemplo, que você está Entendi. trabalhando. Ou qualquer outra coisa. E aí você só faz a personalização da UI. Você não precisa mexer nada com o código, porque o código vai rodar aquele mesmo que eu já criei. Uhum. Entendeu? Então, realmente, é só a estética. Não tem problema nenhum. Você pode personalizar do jeito que Entendi. você quiser. Thiago, Oi? só seguindo aí na linha do que o Ricardo perguntou, Uhum. no caso eu posso mudar o control template de um controle também? Ou só as propriedades? Ah, pode também, né? Legal. Pode. Beleza. Pode mudar. A única coisa é que o control template vai ter que, por exemplo, você vê que aqui, ó, eu mostro aqui não, mas lá no ícone, embaixo do ícone eu mostro o texto do erro, certo? Sim. Aquele texto só vai aparecer se o seu control template tiver o texto Perfeito. bindado, entendeu? Então você pode olhar na API para ver qual que foi o binding que eu utilizei. Mas se Beleza. você respeitar isso, você pode desenhar o seu controle do jeito que você quiser. Excelente, excelente. Então, vamos lá. REST example, vamos ver agora. O Ramon já me falou, eu já coloquei aqui, Ramon tá lá. REST, beleza. Vamos ver. Ele vai ficar aqui esperando 2 segundos. Deu o loading, perfeito. Vamos ver o resultado agora, pessoal. Deu pau. Ou não? Cannot convert a response to Então string. chegou alguma coisa, né? Deu um problema. Mas chegou, né? chegou, É. tá vendo? E aí, ó, você vê que o próprio framework tá ajudando a gente É foda. para isso. Muito Aham. legal. Show de bola. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se ele tem um... Beleza. A gente pode entrar em algumas coisas mais específicas depois. A gente pode até fazer uma outra reunião depois, mas já está bem tarde porque a gente falou de pouca coisa ainda. Eu prometi para vocês que eu ia falar de Extensible Storage. Vamos falar agora? Vamos, ser? porque Vamos, aí vamos sim. isso aí foi detalhe. Terminar com isso. Tá bom. Extensible Pessoal, Storage é uma das coisas que separa o Dynamo é a principal, assim, uma das vantagens principais de se usar a API via C# e sair de uma vez por todas do Dynamo. Mas deve ter... Tem outras coisas, mas essa é uma das principais. Não, mas deve ter script de Dynamo. Tem não, já procurei, não pode. Não permite. Hã? Por que não? Por que não pode? Porque você não pode criar esquema com o Revit aberto. Ele não lança na memória. Ele não deixa na memória aberta. Tipo, ele é criado... é mais ou menos... fica aberto a todos Caramba, os cara. documentos. Uhum. Eu não tinha pensado nesse caso, velho. Que coisa. Então, isso é uma coisa que a comunidade já sabe mesmo, desse detalhe? Sim. Já sabe, sim. Eu pesquisei depois que Não fazia ideia, cara. tu Não fazia. me mostrou, eu fui atrás pra ver se tinha como fazer no Dynamo. Foi a primeira coisa que eu procurei. Uhum. E aí eu vi que não. E se eu fizer um pacote de Dynamo, será que funcionaria? Um Um pacote pacote de utilizando Dynamo. C Sharp, talvez? Não, aí você consegue. Ah, Não, mas você cria um pacote pra criar Extensible Storage. Criar um node. será que daria? É uma coisa que a gente pode investigar, ó. A gente pode criar um pacote assim se precisar. Não tem problema nenhum. Uhum. Sim. Mas vamos lá. Que eu Vamos lá. Beleza. Pessoal, isso aqui foi só um pouquinho do que o framework faz para MVC, tá? Tem muitas outras coisas. Tem navegadores, por exemplo, que você pode trocar o que está aparecendo na tela, dependendo de uma coisa assíncrona que você chama em outro lugar. Isso é muito efetivo para você trabalhar, por exemplo, com Dock Panel dentro da API do Revit. Enfim,
janelas flutuantes, tem muita coisa aqui que não vai dar para falar hoje. A gente poderia falar de 5 horas só dessa parte de WPF. Mas enfim, vamos seguir em frente. Tá? Então assim, de novo, eu só estou mostrando detalhe, um comecinho aqui para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre Extensible Storage, tá? Como é que funciona um Extensible Storage dentro do Revit? Eu acho que é legal falar isso antes, né? Explicar o que é o conceito. Basicamente, o Extensible Storage dentro do Revit é uma forma que você tem para salvar informações personalizadas do teu aplicativo dentro de elementos do Revit. Quando eu falo elementos do Revit, eu estou sendo genérico assim, porque qualquer elemento da API do Revit pode receber essas informações. Você pode gravar dados lá. Você pode utilizar um elemento do Revit como se fosse uma tabela de banco de dados para o teu Exatamente. Eu entendi software. diferente. Porque assim, eu entendi que você podia gravar algo independente de você não precisar de um elemento do Revit. Mas aí Não. você Tem que usar. pode jogar dentro de um projeto. Não, mas veja. Por exemplo, né? Uma coisa mais. Exatamente. Existem elementos que vão estar sempre presentes no modelo, independente do que o cara faça. Então não é necessariamente uma instância de uma coisa. Sim. Não, é porque eu entendi Entendeu? diferente Extensible Storage. Eu pensava que era realmente uma área à parte onde você poderia gravar aquilo num banco de dados. Mas não, de todo jeito você tem que amarrar com um elemento, né? Beleza. Saquei. O negócio é o seguinte, o pessoal utiliza isso mais, a maioria de onde se utiliza é para gravar coisas, configurações para um projeto específico. E aí você quer gravar em um lugar que esteja disponível, independente se o usuário criou ou não um pilar, por exemplo. Né? Então, todo projeto pode ter essa informação gravada. Então, existe um elemento chamado Project Information que qualquer projeto do Revit tem. Exatamente. Então, o pessoal grava lá. É bem estratégico ele. Agora, uma coisa para se levar em consideração quando você está traçando sua estratégia da utilização do Extensible Storage é a parte de work sharing, tá? É importante você lembrar disso. Porque, por exemplo, se você tiver muitas operações de get set com o seu Extensible Storage e você salvar lá no Project Information, no ambiente work sharing, o que acontece? Um usuário vai salvar lá no Project Informations, aí o outro vai e salva também. O que acontece? Um pode sobrescrever o do outro. Digamos que a união das informações não vai ser feita automaticamente. Por quê? Porque não tem como dar checkout no Project Informations. Para cada máquina, para cada usuário não pode dar um checkout. Diferente dos outros elementos, das instâncias de famílias, por exemplo, que você pode travar via workset, para tipo, só esse usuário aqui pode ter acesso a esses elementos aqui, só esses usuários aqui podem ter acesso a esses outros. Entendeu? Legal. Fica mais complicado de você gerenciar isso, quando você está salvando um elemento tão genérico assim. Perfeito colocação. O ambiente de work sharing, ele é um ambiente mais complexo para a gente trabalhar mesmo dentro da API. Né? E a gente tem que sempre levar em consideração isso. Então, mas assim, pessoal, voltando aos conceitos básicos, por exemplo, todo elemento dentro do Revit tem o Extensible Storage, ele tem a possibilidade de setar esses dados, tá? Qualquer coisa, desde uma linha até um nível, até um pilar, qualquer coisa, tá? Então, se eu abrir aqui, eu utilizo esse Revit Lookup, que a maioria do pessoal que trabalha com API do Revit conhece. Ele é uma ferramenta para você analisar as propriedades do elemento que você selecionou, ou enfim, qualquer coisa dentro do banco de dados do Revit. E eu, selecionando um elemento aqui, eu estou selecionando uma elevação. Ó, né? Se eu vier aqui e dar uma Snoop current Selection, basicamente ele vai me mostrar todas as propriedades associadas daquele elemento. E se a gente descer essas propriedades, as últimas vão ser, Extensible Storages. Tá vendo? Este cara aqui, quando tá vermelho, assim, significa que tá usando só uma interna que eu não posso ler. Essa aqui é a do Project Browser, que é uma Extensible Storage que é do Revit. Ele não deixa você mexer. Na verdade, Thiago, quando você seta as configurações da sua esquema,
você pode tornar ela privada. Aí, tornando privada, ela não aparece aí. Vai aparecer exatamente assim. Sim, Entendeu? é o permission de leitura e o permission de escrita. Isso, exatamente. Essa é uma parte, assim, entre aspas, duvidosa. Por quê? Sabe como que ele faz para ler essa informação? Hum. Não é algo... Dizer o seguinte, é exatamente o que você falou, mas ele não serve... Ele serve como um conceito de fechamento, mas não é um conceito de segurança. Sim, sim, eu sei, não é 100% seguro, não. Beleza. Se eu mudar o vendor ID para o mesmo vendor ID que foi criado ali, ele já quebra esse problema. Pois é. Tá? Então, assim, é uma coisa só de, enfim, de facilitação, mas não existe nenhum tipo de segurança atrás disso. Enfim, voltando aqui, pessoal, ó, esse cara aqui tá fechado, beleza. Mas eu posso criar mais extensible storages aqui dentro, tá? Se você vir no Project Information, se eu vir aqui na View, eu vou lá atrás do meu Project Information, tá? Que é o geral, que existe em todo o projeto. Se eu venho aqui na View, Document, já estou no Document, aí eu vou ter aqui Project Information aqui, certo? Esse daqui, curiosamente que seja, é um elemento também do Revit. E se você descer, ó, ele tem Extensible Storages também. Entendeu? Então eu posso gravar num pilar, por exemplo, eu posso gravar numa parede. Só que assim, se o usuário for lá e apagar aquela parede, eu perco tudo que eu coloquei no meu Extensible Storage. Né? Então assim, se você for gravar informações específicas para aquela parede, e se o cara apagar já foi, tudo bem, não tem problema. Agora, se você quiser setar opções gerais para o projeto que você quer que o usuário não apague, é aqui que você seta. Tá? Só para eu tirar uma dúvida do Beleza. conceito aí, aproveitando. Sim. Por exemplo, você falou de guardar algo específico numa parede. Isso vai ser visível para quem? Num outro software, tipo Navisworks, o cara não vai ver isso, né? Porque não está lá com parâmetro, né? Só via programação dentro da API do Revit, né? Certo, beleza. Perfeito. Então são dados que ficam lá escondidinhos, né? Do usuário, né? Ficam. Beleza. Do usuário. Claro, se o usuário souber programação, ele consegue Sim, ver. entendi. Porque ele vai lá no elemento, pega, Mas- puxa e vê, né? Certo. Se ele desconfia, eu quero ver o que está escrito, o que o plugin está escrevendo no meu projeto. Ele consegue ver. Não é algo assim, não, é seguro, não. Algo assim, mais por conveniência mesmo. E sabe uma coisa interessante que eu vejo bastante o pessoal falando sobre Extensible Storage e o pessoal não fala. O Extensible Storage é muito parecido com algo que já existe muito tempo também no nosso navegador de internet, que é os cookies. Ou Sim. até o próprio o storage do próprio navegador. Se você vir aqui de novo no F12 e olhar aqui, ó, na application, tá vendo aqui, ó, local storage. Olha o Google salvando coisas também no seu navegador, ó, para ele utilizar depois. A ideia é a mesma. Você tem um monte de chaves e valores. Então isso aqui são coisas que o Google setou aqui. Entendi. Entendeu? Então ele tem dois caras aqui, ele tem os cookies aqui também, ó, que ele setou, ó. Tudo isso aqui são informações que o Google Fica lá guardando. Né? guardou na minha máquina. Tá vendo? Eu posso apagar, não é, você vê, não é seguro. Eu sei que eles estão aqui, então eu posso vir aqui, application, eu abro aqui e vejo onde que tá, né? Agora, um usuário normal não faz isso. Ele não vai vir aqui, ele nem sabe nem que essas existe, coisas estão sendo gravadas no computador dele. Mas, sim, essas coisas estão gravadas lá. Isso aqui é a mesma ideia do Extensible Storage do Revit. Você está gravando coisas aqui. Entendeu? Só que no Revit o conceito é um banco de dados. Aqui é simplesmente um storage. Até ele mostra até como um ícone de banco de dados. Em algumas vezes. Dentro do teu navegador. Mas o conceito é o mesmo. É um monte de valores e chaves. Certo? Mas beleza, como é que eu lido isso no framework? No Revit, essa API, eu vou falar que eu odeio essa API. Eu acho muito ruim de usar, tá? Eu não gosto de utilizar essa API. Ela é chata para utilizar, ela dá muito problema. O Ramon já teve alguns problemas com ela também para saber. Ela é muito verbosa. Então, no framework, eu também quis fazer uma forma com que facilitasse isso. Então, eu fiz algumas padronizações. Primeira padronização é,
a gente vai salvar isso como formato JSON. Por que JSON? Porque é o formato que mais é utilizado no mundo hoje na internet. E o melhor ainda, o Revit já vem com um conversor de JSON built-in. Sério? Essa eu não sabia. Quando você instala o Revit, deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, e tem uma terceira vantagem também. Opa, fala aí, Mostra lá. terceira vantagem para Deixa nós. aí. Qualquer atualização que você for fazer na esquema, você não vai conseguir atualizar a atual. Você vai ter que criar uma nova. Olha o conceito de banco de dados que a gente falou antes. Que você não altera o esquema do banco de dados, que não pode atualizar a Pois versão do é. Revit. Mesma Exatamente. história. Vamos falar assim, eu fiz uma esquema hoje, só exemplificando melhor o que você falou, Ramon, só para o pessoal entender, mas foi perfeita a sua colocação. Eu fiz aqui um Extensible Storage na minha aplicação. E eu quero gravar, sei lá, o nome do usuário, o e-mail do usuário e a cor de fundo que ele está usando no aplicativo dele. São configurações básicas, né? Então eu fiz lá 3 chaves nesse esquema. Aí o que acontece? Eu vou lançar uma versão nova do meu aplicativo. E agora eu quero também salvar a cor dos botões, não só o fundo. Eu quero salvar a cor dos botões. Aí o que eu faço? Eu vou lá no meu esquema e adiciono a nova propriedade. Ferrou o Se banco de fudeu. dados todinho, né? O que acontece é, os usuários novos que abrirem projetos novos, perfeito, não vai ter problema nenhum. Ele vai criar esquema, vai trabalhar normal. Só que, se você tem um usuário da versão anterior que tem um projeto salvo com a esquema anterior, ele abrir a sua esquema nova, na hora, pá, exception. Uhum. O Revit falou assim, opa, peraí, você me falou que essa esquema tem a cor dos botões, tem essa propriedade aqui, mas a outra esquema, ela não tinha essa propriedade. Vou buscar isso aonde, né? Como Aham. assim? Você foi buscar isso aonde? Exatamente. Isso aqui é um banco de dados, meu amigo. Uhum. Entendeu? Então o que acontece é, na hora vai dar um problema no teu código. Edson, você já passou por isso também, cara? Ou não? Você não- Sim, junto com o Ramon, Ramon? a gente Aham. experimenta muito dessas coisas aí. Pois é. Bastante. Por isso, e é chato, sabe por quê? Porque usuários novos ou que estão trabalhando com projetos novos não vão ter esse problema. Mas os antigos vão ter. Aí você não fala, mas pô, tá funcionando aqui, mas não tá funcionando lá. Justamente por isso, porque o esquema mudou. Então você não consegue garantir mais a integridade dos dados. Sim. Mesmo sendo dados extremamente simples como esses. E Entendeu? aí qual a vantagem do JSON? O JSON, traduzindo assim, é tipo pegar o objeto e transformar numa string gigantesca. Isso. Basicamente. Aí o que acontece? Você transforma essa string, se ela mudar de formato, tem problema. Eu consigo obter os dados que eu preciso do mesmo jeito. Já eu alterar o esquema, eu não consigo fazer isso. Sim. Aí que tá. Como o framework faz, o esquema é sempre imutável. Entendeu? Esse cara aqui, ó. Soft. Newton.json. Ele vem junto com o Revit, ó. Por isso. Aí o cara pode que usar ele legal. direto, né? Ou precisa. Uhum. Pode. Já vem junto com o Revit. Ai. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu utilizo o Onbox para me ajudar, então, nessa questão dos esquemas, do container e tudo mais? O Onbox já vai fazer toda a API por trás, já vai conversar com o Revit, já vai fazer toda a configuração que você precisa. O que você precisa fazer é falar, olha só, eu tenho essa esquema, tá? Essa é o ID da esquema, são coisas normais, ó. Eu tenho que setar um ID, eu tenho que setar o nome dela e eu tenho que falar o que eu vou gravar dentro dela. Fazendo isso, acabou. A API do framework vai resolver tudo o resto para você. Vai serializar, deserializar, vai fazer o que você quiser. Vamos fazer agora, então, uma classe, antes de eu começar a mexer com isso, vamos fazer uma classe que vai ter essas informações, para a gente poder setá-las. Sim. Pode ser? Então, ó, eu preciso, então, criar essa classe que vai ter essas informações. Então, aqui, ó, eu vou adicionar um novo negócio aqui, eu vou chamar de storage, só para a gente saber o que a gente está fazendo. Tá? Aqui no storage, eu vou adicionar uma classe que vai segurar os meus dados, que vão ter os meus dados, tá? E os meus dados são, sei lá, user preferences.
Tá bom? Não, e uma Isso. coisa legal, velho, é que se você muda os requisitos, sei lá, você adiciona uma nova propriedade nessa classe, e você tem um JSON serializado na versão antiga, ele deserializa tudo certinho da versão antiga, só as novas propriedades que obviamente vão ficar nulas. Mas não vai quebrar. Não vai Não vai quebrar. Isso é foda demais, né? O JSON é utilizado na internet hoje em dia em massa justamente por causa disso. Ele é muito simples, muito leve, muito fácil de utilizar. É. Então vamos lá. Isso daqui vai segurar minhas propriedades. Minha propriedade pode ser qualquer coisa que eu quiser gravar. O que eu quero gravar lá? É isso que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Eu vou gravar o meu nome, public string name. Eu vou gravar, vamos lá, uma string que vai ser a cor do fundo que eu estou fazendo. E aí eu vou adicionar depois a cor do botão. Simplificando, é só isso que eu vou colocar aqui. Claro que essa classe ela pode ser gigante, ela pode ter subclasses lá dentro. É uma outra vantagem que eu esqueci de falar também, do storage, que você pode ter árvores de classes lá dentro, não tem problema. E no storage normal do Revit, você tem só valores, chaves e valores. Então você tem que sempre fazer em uma listona só. Tá? Aqui você pode segregá-la também. Beleza. Tenho aqui o nome e tenho o background. Show. Esse aqui é o meu esquema, digamos assim, entre aspas, tá? Mas aí eu preciso falar como é que o framework vai trabalhar com ele, obviamente, né? Então, o framework não vai saber qual que é o ID que você quer, ou qual que é o nome da sua empresa, esse tipo de coisa que você tem que configurar normal, né? Então, para fazer isso, a gente utiliza o conceito de builder, tá? O que é o builder? Depois eu vou explicar com detalhes. Mas exatamente é o seguinte, eu vou chamar meu container, eu vou falar assim, ó, add, ou na verdade é create. Eu não tô com essa opção aqui. Isso significa que é o seguinte, eu não tenho os meus using statements para o meu storage ainda. Então eu só vou utilizar eles aqui, ó. Vou pegar um using Revit, ó, v9.extensible storage. É isso que eu preciso. Com isso aqui, eu vou ter uma opção de dar o create, ó lá. Extensible Storage Builder, tá? Eu vou fazer o builder. Depois, aqui dentro, eu vou fazer todas as configurações que eu quero, né? Vou colocar isso aqui certo, né? Configurations. Depois, no final, eu tenho que dar um build, para ele falar assim, ok, você vai buildar essas configurações que foram pedidas, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um esquema que eu vou usar. Mas eu posso ter vários esquemas dentro de uma aplicação. Eu posso ter minhas user preferences, eu posso ter os user preferences, eu posso ter preferências de empresas, eu posso ter preferências de projeto, eu posso ter isso em várias esquemas diferentes. Se eu quiser separar elas, eu posso. Por isso que é feito o conceito de builder. Porque aqui no meio eu coloco quantas configurações eu quiser. Ou quantos esquemas eu quiser. Aí eu não me limito a um só. Por aplicativo. Inclusive, isso permite com que eu faça outros tipos de storage. Se eu quiser, em vez de utilizar JSON, amanhã aparece um storage melhor de um outro formato, sei lá, o YAML, que a gente estava mostrando, que é um outro formato. Sei lá, aparece um conceito, não, agora existe um serializador de YAML que é melhor que o JSON, vamos utilizar ele. Você pode vir aqui e estender a aplicação para que ela consiga entender que dá para serializar YAML também. Tá? Então, assim, existe uma série de conceitos por que se cria builders e por que você tem essa API fluida, como fala, esse é o nome mesmo, API fluida, que você vai encadeando várias coisas depois da outra. A própria Revit utiliza isso no Filter Element Collector, não é? Você faz New Filter Element Collector, aí você vai encadeando operações para chegar no filtro que você quer. Usa as peças que quiser, né? Exatamente. Entendi. Exatamente, o conceito é o mesmo aqui. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui? Como eu falei para vocês, o próprio Builder, ó, ele já, por padrão, na API do Builder, do Extensible Storage, do Onbox, ele já tem, ó, Configure JSON Storage, que é o que vem por padrão nele, como eu falei. Isso aqui já vem out of the box, você não precisa configurar nada. Com isso, eu só preciso falar qual que é a classe
que vai ser responsável por armazenar essas informações. A classe vai ser User Preferences. Certo? Então, assim, de novo, eu posso ter mais de uma, se eu quiser, depois. Tá? Isso aqui é só uma delas. E aí eu preciso passar uma série de configurações para o meu builder. Certo? Então, essa aqui é uma sintaxe muito comum. Tá? Você vai configurar um tipo específico e essa configuração vai ser passada para você. O framework já faz a leitura dessas informações e já passa para o builder faz o build e já injeta no container. Tudo isso de forma automática. Então, as configurações que eu passar aqui vão ser as que vão ser utilizadas para quando eu precisar dessas user preferences de forma automática. Então, aqui eu vou pegar o config, as configurações que foram injetadas para mim, e aí, ó, aqui eu tenho as opções. Olha lá o que o Ramon falou, ó, das preferências de leitura, ó, access level e write access level. Tá vendo? E aqui também eu tenho o GUID da esquema e o nome da esquema. Que são as mesmas coisas que o Revit precisa. Só que para isso, dentro do Revit, você vai ter que criar uma classe específica para isso e fazer toda a árvore de coisa. Aqui não, aqui você só passa essas configurações, ele cria para você tudo isso. Na própria documentação dessas classes de Extensible Storage, ele vem dizendo assim para você entender um esquema como se fosse uma classe do C Sharp, uma entity como se fosse um objeto do C Sharp e um field como se fosse uma propriedade da classe do C Sharp. A vantagem daqui, Ramon, é que essas APIs já abstraem todos esses conceitos. Então você nem vai precisar saber disso. Sim. Você só precisa setar eles aqui e usar. Pronto. Já funciona. Então, o que eu preciso fazer? Ó? Eu preciso dar um nome para esse esquema. Tá? Então eu vou chamar aqui de onBox example. Esse vai ser o nome da minha esquema. Eu preciso passar um GUID para ela. Né? Aí eu vou utilizar a API do C Sharp mesmo para criar um GUID. Né? E o que eu vou fazer mais? Eu preciso passar o Vendor ID. Esses aqui são os mínimos. É o mínimo de configuração que eu preciso fazer para o Revit entender que essa é um esquema. Tá? Sem isso daqui, o Revit não consegue criar esquema para mim. Então o framework também não vai conseguir criar. Né? Então, aqui, deixa eu só utilizar aqui esse using statement. E aqui eu vou criar um ID qualquer. Onbox, pairing ID que seja. Isso aqui é simplesmente algo que vai diferenciar a minha empresa das outras, né? Do meu plugin. Então, com isso, o Revit vai conseguir criar a minha esquema. Eu posso, se eu quiser, setar ou não a documentação, o access level, essas coisas, mas isso não é obrigatório, tá? Eu raramente faço isso. Então, o que é obrigatório são essas 3 configurações. Então, o legal disso é o seguinte, aqui ó, eu posso encadear, se eu quiser, quantos esquemas eu quiser. Dessa forma. Tá vendo? Então, assim, claro que eu não vou usar o mesmo esquema. Aqui seria uma outra classe, que fosse, sei lá, aqui seria um tipo de, sei lá, company preferences, ou enfim. Então, isso daqui eu posso ir encadeando. E colocar quantos que eu quiser. Por isso que existe esse conceito do build. Tá bom? Então ele pega todas as configurações que você pediu para ele, com classes separadas, e configura para você o builder. Certo? Alguma dúvida aí em relação a isso, pessoal? Não. Tá tranquilo, Thiago. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Então, com isso, eu já configurei o meu Extensible Storage. Só que, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso salvar essa informação e pegar essa informação de volta, certo? Então, vamos lá, vamos fazer 2 comandos para isso. Deixa eu criar aqui novos 2 comandos. Ô, Thiago, tu tem certeza que pode fazer com um GUID variável? Porque toda vez que tu abrir a aplicação, vai ter um GUID novo, né? Sim. Eu fiz aqui como exemplo, mas é um bom ponto seu, é verdade. Aqui é melhor eu criar um GUID estático mesmo. Perfeito, Ramon. Antes de fazer isso, eu vou voltar e volto aqui, porque cada vez que eu abrir o Revit de novo, vai gerar um GUID novo. Realmente. E aí você perde acesso aos dados. Né?
Eu perco acesso aos dados, desculpa. Pessoal, vamos lá. Perfeito, Ramon, a sua colocação aqui. Eu vou fazer um grid com uma String. string estática, que eu vou gerar aqui. O próprio Visual Studio tem uma ferramenta para isso. Create Grid. Por isso que é legal ó, ter outros programadores dentro Da Meet. da palestra, ó, que vai me ajudando também quando eu esquecer de alguma coisa. Então, este daqui vai ser um grid estático. Deixa eu só formatar ele bonitinho. Pronto. Agora o grid vai ser sempre o mesmo para ela. Sempre lembrando que, mesmo que eu criasse novos aqui, ó, eu ia precisar criar um novo grid estático para esse segundo, e assim por diante. O vendor ID pode ser o mesmo, mas o schema name e o grid ID tem que ser diferente para cada um que eu criar novo. Tá bom? Schema name também? Não sabia, não. Schema name tem que ser. Tá bom? Os dois são obrigatórios. Ah, e outra coisa, o schema name e o vendor ID, você não pode ter caracteres especiais nele, viu? Uhum. Não pode ter, sei lá, vírgula, espaço. E o vendor ID tem que ser ali do seu, como é o nome daquele arquivozinho de configuração? Do pontuadinho ali, ó. Vai no pontuadinho. Unbox, code pairing, pontuadinho. Não precisa ser o mesmo, não. Se você Tem não certeza? configura. Se você não estiver configurando o read access e o write access, não Ah, precisa. sim, é verdade. Mas, enfim, o que eu preciso fazer agora é o seguinte, eu configurei o esquema, só que agora eu preciso usá-lo, eu preciso dar o load, eu preciso dar o load e eu preciso salvar e carregá-lo, né? Então, como é que eu salvo isso no meu projeto? Se eu abrir aqui, ó, vamos criar um comando novo para eu fazer isso, um comando para salvar e um comando para carregar. Aí, pessoal, a gente vai, depois que eu finalizar isso, a gente finaliza por hoje, que já foram várias horas, passou muito do tempo que a gente imaginou. Aí a gente pode combinar um outro dia para a gente conversar mais sobre isso, Sim. mas realmente já deve estar tarde para vocês, está tarde para mim. Enfim, quando a gente começa a falar dessas coisas, vai longe, né? A gente acaba falando por horas. E a gente acaba falando nada, né? A gente falou simplesmente conceitos básicos aqui, mas enfim. Mas foi muito produtivo, cara. Tem sido. Legal, show, legal. Então, beleza. Eu vou vir aqui no Unbox, tá? De novo, vou vir aqui no App Command. Só mais um pouquinho a gente já vai terminando. Canal de cortes é bom. Legal. Eu vou fazer aqui só um storage load, tá? Precisaria ser mais específico, mas não vou ser aqui. Storage load, eu vou fazer um que é o storage unbox v9. Esse aqui vai ser o storage save command, tá? Então eu tenho aqui, ó, storage load e storage save. Então eu vou usar os dois. De novo, eu vou lá no aplicativo que eu sou dono para esquecer dessas coisas, né? Vamos duplicar esses dois caras aqui. E aí eu vou criar novos botões de UI aqui. Um vai ser o storage load e outro vai ser o storage save, certo? Então eu vou aqui load save. Perfeito, tá? Poderia criar até outro painel para eles, mas eu não vou fazer isso não. Só ficar mais simples aqui. Então vai ser um para carregar, outro para salvar. Talvez até vou colocar o de salvar primeiro, né? Porque a gente vai ter que salvar alguma coisa antes de carregar essa coisa. Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Aqui no Storage Save, eu vou criar alguma coisa. Normalmente seria fazer o quê? Uma UI, que o cara pudesse colocar o nome dele e tudo mais. Isso vocês já sabem fazer, né? O WPF, com um texto, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Eu vou simplesmente criar uma instância nova aqui contendo as informações e salvar essas informações. Tá bom? Então, aqui, ó, e você pode fazer até no próprio WPF que a gente estava utilizando, pode ser aqui, tá? Mas, enfim, eu não vou fazer isso aqui diretamente no comando mesmo, tá? O que eu preciso, tá? Aqui, eu preciso de um iRevit storage, do tipo que eu quero, tá? Qual que é o tipo? User Preferences. Fazendo isso, o que acontece?
Fazendo isso, eu já falo pro framework qual que é o storage que eu estou utilizando e ele já sabe que ele já fez um builder para esse storage, certo? Então, o que vai acontecer é que deixa eu só ver aqui. Você não vai precisar configurar nada que o Ramon tinha falado, de entity, nada de field, nada disso. É só pedir, ele já te entrega, né? Então vamos lá, v9.extensible storage. Deixa eu só ver aqui. iRevit JSON Storage. É isso aí. Eu preciso resolver esse iRevit JSON Storage do tipo User Preferences, que foi o tipo que configurei lá na injeção no container, ó. Tá? Precisa ser o mesmo tipo, obviamente, né? Mas fazendo isso, olha só que interessante. Quando eu vim aqui no Storage e falar Save, olha só o que ele vai estar esperando. Ele vai estar esperando o elemento que eu quero salvar e ele vai estar esperando, ó, uma instância de User Preferences. Então ele é bastante específico já. Sim, ele só deixa aquilo ali, né? Exatamente. Então vamos lá, deixa eu comentar esse cara aqui e eu vou criar essa instância agora. Eu vou colocar aqui e vou fazer Preferences, tá? De novo, essa instância aqui você ia criar, não assim, né? Estática, você ia criar no código. Você ia fazer uma UI para o cara digitar, você ia coletar dados enquanto o cara está mexendo, enfim. Mas aqui, por facilidade, eu vou fazer simplesmente assim. Vou falar background, eu vou colocar black, ou até eu posso até fazer um binding disso aqui no WPF, assim, que aí isso aqui significa preto, né? Uma string que significa, é o hexadecimal de preto, né? Aí o name, eu vou colocar o meu nome mesmo, porque eu sou narcisista. Vou colocar Thiago. Tá? Então, eu setei aqui, e aí eu vou vir aqui, e eu vou salvar isso. Só que eu vou salvar isso aonde? Eu vou salvar isso no meu Project Information, lembra? Então, eu preciso do quê? Do document para isso, né? Então, de novo, como é que você pega o document? Isso aqui vocês já fizeram várias vezes. API document. Opa, não expose document. Perfeito. Agora, com o document, eu consigo pegar doc.project information. Esse é o elemento que eu vou salvar. E ele está esperando um elemento do Revit, tá? Se eu venho aqui e falar, vou salvar no document, ele não vai deixar. Quer ver? Ó. Ó. Document não é elemento, meu amigo. Tá? Então, vamos lá. Project information. Está feliz. E aí ele salva para mim. Certo? Isso aqui vai dar pau nessa linha. Por quê? Falta transaction. Transaction. Exatamente. Using var t equals new transaction doc save. Olha aí, mais uma coisa para botar uma interface aí no container. Por que não? Esse Por não quê? pode, cara. Porque aí eu tô abstraindo implementações do usuário. Se o cara, se você entendi. colocar uma transaction dentro de um serviço, você está escondendo essa transaction e você pode querer colocar várias transactions no mesmo lugar que vai dar pau. Então o certo é, você coloca o serviço sem transactions, tudo que você quer fazer no meio e você envolve ela você mesmo com a sua transaction. Se fizesse um delegate que fosse ser, de mas transaction. Pode ser, mas aí você não está facilitando nada. Você vai ter que dar o start e o dispose do mesmo jeito. Não, então, você faria a transaction aceitando um método. Esse método pode executar 300 outras coisas, 300 outros métodos dentro dele. Pode ser. Mas, de novo, você não está fazendo nada que vai mudar muito a implementação. Né? Mas sim, você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. É só a sintaxe que vai mudar um pouco. Entendeu? Mas, sim, dá pra fazer. Beleza. Então eu vou usar isso aqui dentro do minha transaction. Beleza. Eu preciso da transaction só para salvar, não para ler. Então, beleza. Na leitura, eu vou até copiar esse cara aqui. E em vez de eu fazer uma janelinha para ver o que ela vai mostrar,
eu vou simplesmente mostrar na tela diretamente. Deixa eu resolver esses caras aqui. E aí eu quero ver o que está salvo lá dentro agora, né? Então eu vou salvar dentro de uma variável data, né? Que vai estar storage.load. Ó, de novo, quando eu dou o load, eu preciso só do elemento. E aí ele já vai salvar para mim, ó, dentro do meu data. E ele já sabe, ó, que é do tipo user preferences. Perfeito. Aí bota um task dialogzinho aí mesmo e pronto. Só pra dar um show. Vou pôr um task dialog, então. Task dialog.show. Aí ele vai mostrar your data. E aí vai ser, o que, que vai ser o data? Vai ser eu vou colocar uma string interpolation aqui. E aí eu vou colocar assim, ó, your name. E aí aqui vai ser data.name. Aí eu vou colocar uma quebra de linha aqui. E aí your color. Olha, escrevendo color do jeito britânico. Britânico. Background. Beleza. Vai aparecer lá, então, na minha task dialog. Coloca Lembrando na application, né? Oi? A external application. Registra essas classes aí dos comandos. Ah, sim, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Mas, enfim, aqui, ó, já vai, para mim, já vai fazer tudo que eu preciso do storage. Em um lugar, eu salvo os dados. Normalmente, você pode salvar isso não só num comando, você pode salvar onde você quiser, dentro de uma janela de AWF, enfim. Se você tiver um lugar que você pode salvar, você pode abrir uma transaction, você pode fazer isso. E você pode fazer o load também. Vamos ver se ele vai rodar. Agora eu estou esquecendo de alguma coisa, pessoal? Tem o botão, tem o command aqui, não estou esquecendo de... Eu acho que não, né? Acho que agora tá tudo certo. E vai. Vamos ver. E uma vantagem muito grande disso aí é que é tipo, é user safe. Está à prova de cagada de usuários. Sim. Se o cara cagar isso aí, meu irmão, parabéns. Ele tá de parabéns. Ele se esforçou muito, ele merece. Cara, eu estou ficando sem voz já. Meu Deus. Mas tá acabando, vamos lá. E assim, mas o legal é que tem tanta coisa que eu pulei aqui pra ser mais rápido, e eu achei que ia ser muito mais rápido, que... Ah, que saco. Oh, tinha outro Revit aberto, mano. Peraí, deixa eu fechar aqui. Isso aí tinha que ser um curso, Thiago. É. Daria pra fazer um curso, né, cara? É. Dá pra fazer um curso. Mas eu não Né? dá, não. Aí, ó, quem se interessar, ó, já tem aí, Material ó, da alguém porra, se né? quiser lançar um curso desse. Pois é, ué. E como, ó, já é, o framework é gratuito, MIT, então vocês podem fazer cursos e lançar esses cursos, eu não preciso nem ficar sabendo disso. Pode lançar curso, vocês podem monetizar isso do jeito que vocês quiserem, é totalmente... como a API é totalmente MIT, cara, o que vocês fazem com ela, eu não posso, eu não tenho nem o direito de falar nada, entendeu? Vocês ficam à vontade. Né? Se vocês quiserem perguntar para mim alguma coisa, tudo bem, mas, enfim. Eu sou até a favor do Não pessoal... compilou. Tá que Ah, não pariu. compilou. Sobre o curso, eu sou até a favor do pessoal do grupo. De repente, monta até um canal no YouTube e o pessoal vai fazendo vídeos, cada um com sua expertise, né? Vídeos gratuitos mesmo para colocar no canal, né? Seria uma coisa Ô legal. Edson, agora Eu e eu o tenho Joel, a vontade de gente- fazer um canal a la Akita. Sabe como é? Tipo assim, boa, é hard, velho. Que Quem isso? quiser, velho, tá lá. Quem não quiser, foda-se. Sem ser Ah, o Akita sim, é lá, o maluco. Ah, sim. Porque eu gosto Sei, daquela sei quem que história é. lá, velho, de ser raiz, sabe? Porque Aquele bicho, pô, aquele você bicho não é muito pode pau, explicar velho. mais nada. Os bichos que a galera é difícil, não sei o que. Ah, vá tomar. Então, pessoal, de novo, ó. Vamos. Voltando aqui, revisando rapidinho. A gente vem aqui, pega o document, pede pro container resolver o storage pra gente, tá? A gente seta as propriedades que a gente quer e salva onde a gente quiser. Então aqui a gente está salvando no Project Information. Então vou rodar esse comando, tá? Ele vai rodar relativamente rápido. Vamos ver o que aconteceu agora por baixo dos panos. Vou abrir aqui o Current Select. Não é Current Selection, Current View. Current View. Aí eu vou lá no Document. Aí eu vou no Project Information.
E aí, olha só a mágica que vai acontecer, ó. Olha o nome do esquema que eu pedi, Unbox Example, e tá lá Entity criado. A gente nem mexeu com Entity, mas ele criou pra gente. Já configurou o esquema pra gente, tá aqui a GUID que a gente pediu, certo? E já tem lá o storage gravado, com as informações que eu pedi, ó. Então, a gente sabe que funcionou. Vamos ver se... Ó, isso aqui eu estou utilizando um aplicativo que nem é nosso, né? O Revit Lookup. Mas vamos ver se dentro da nossa programação a gente fez certo também a parte de load dele. Que Olha lindo. lá. Palmas. Sabe qual que é o legal disso? Agora, se eu salvar o meu projeto, fechar o Revit, aquilo ficou gravado dentro do meu projeto. Então, se eu abrir de novo aqui o E Revit, só ó, usar o lookup e vai enxergar, né? Não precisa nem usar o comando, né? você vai enxergar ainda. Não precisa nem usar o comando, mas enfim, tá lá. Você vai usar o comando para quê? Para pegar aquela E informação mandar para outro e, canto. enfim, fazer. mudar o seu fundo e colocar o nome. Ô, Thiago, bem-vindo de volta. O cara, opa, peraí, salvou aqui alguma configuração? Sim, tá lá Entendi. salva. Entendeu? Então, são coisas do tipo. Então, se eu abrir aqui, ó lá, load example, ó lá. Você vê que agora eu só cliquei no load, eu não salvei de novo. Já estava salvo. Entendeu? E é isso, pessoal. Isso foi uma introdução bem básica de algumas coisas que acontecem lá dentro, mas como eu falei para vocês, tem muito mais coisas que realmente não vai ter jeito de falar hoje. Eu achei que ia dar para falar mais coisas, inclusive, mas é assim mesmo, né? A gente acaba falando, conversando bastante, explicando conceitos e acaba Sim, demorando. Não, bacana. É, Thiago, tem antes da gente encerrar, galera, posso fazer um adendo rapidão, Thiago? Claro, fica à vontade. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Que tem uma parada importante que você é muito humildão e não faz. Eu vou fazer por você. Você tem que fechar a sua. Que daí eu Desculpa. boto a minha aqui. Vai lá. Aí. É só uma coisinha besta, mas que acaba sendo importante também. Quando vocês vierem no GitHub aqui, pessoal, e forem olhar aqui o repositório do Unbox Framework e tal, lembrem de marcar uma estrelinha aqui no repositório, tá? Isso aqui é bem importante porque ele aumenta bastante a relevância do repositório aqui dentro do GitHub mesmo, e é uma forma de validar o nosso trabalho, né? Então, isso aqui é importante. É o like do YouTube. Velho, Exatamente. Ô, Rafael, É tipo isso. entra aí, só pra ver a galera que deu Star, velho. Já, puta, tem uma galera, bicho, meio barra pesada aí, que eu vi. Dá pra conferir aqui, Olha, olha lá. Thomas Marro. Thomas velho, mesmo. tem uma galera aí. Esse Aqui Brian. Quem que é esse? É Eu não esse. conheço, não. Quem que é Não, Thomas mas Mann? o Thomas Bean of Nodes é um pacote bem fodão. é do um Dynamo. cara de Londres, legal. velho. O cara é bom, Legal. bom pra caramba. Ibrahim. Ah, e tem Ibrahim, um chinês ó, também, velho. Chinês O cara é do foda. Die Roots. Tem um cara do Die Ó, Roots. Tem um cara do Die Roots também, o Ibrahim. Ó. Se eu não me engano, é um Legal. engenheiro de software lá Muito do bom. Die Roots. Legal. Bom, Show de porra. bola. basicamente era isso, só um Valeu lembrete demais, aí. galera. É isso aí, pessoal. Lembrando que é aquela coisa, o framework ele não é nada de especial, digamos assim, ele é basicamente o que ele é. Ele é só um monte de código feito por baixo dos panos para que você não precise se preocupar com isso enquanto você estiver programando para Revit, né? Para Ô, facilitar. Diago, tu passou o protetor, velho? Na Esse praia. tempo todinho no na sol. praia. Careca ainda, sem boné. Caraca, Vai fazer mal, bicho. Obrigado. Vai ficar só a litra do fone assim, em cima da cara. Verdade. Ei, galera, massa demais, velho. Putz. Muito boa, velho. Perfeito, pessoal. Obrigado aí pelo comparecimento. Ficou gente pra caramba aqui ainda no final. Impressionante. E a galera que vai estar acompanhando aí. Show de bola. Thiago, não tem nenhum limite de gigabytes não aí para vídeo gravado na sua conta do
Não sei, cara, não sei. Ainda tá aparecendo como gravado. Ninguém vai assistir essa porcaria toda depois. É muito grande, tá doido. Mas enfim, se alguém quiser, pode pegar isso, cortar, enfim, fica à vontade. Faz o corte do nosso podcast aqui, pronto. Já tem um monte de conteúdo. view garantidas. Tem conteúdo aí por 6 meses. Pois é. Valeu, exatamente. valeu. Ei, galera. Valeu, Um abraço. Boa semana, Valeu, valeu, Thiago. tchau. Valeu, gente. Nos combinar outro dia qualquer coisa. Tchau. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Valeu, tchau. pessoal.